Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Inscritos, e dessa feita eu estarei respondendo a pergunta do meu primo. Ele mora ali na Bahia, ele pastoreia uma pequena igreja e ele gostaria de saber sobre o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 6, que fala que o evangelho foi pregado aos mortos. Será que esse texto está ensinando que há uma salvação, ou que há salvação para aqueles que já morreram? Há salvação depois da morte? A salvação acontece. Ou a pessoa pode ser salva enquanto ela está viva? Ou se ela morrer sem salvação, no pós-morte, ela pode se converter? Ela pode se arrepender? Eu não vou entrar aqui em todas as exposições de várias posições que são heréticas, como a da Igreja Católica Apostólica Romana, a doutrina do purgatório, tanta aberração. Eu não vou entrar nesses detalhes. Eu vou ser consistente, coeso, preciso e objetivo com a resposta. E já respondendo aqui, não, o texto não fala e dá margem, o texto não defende uma salvação pós-morte. Não é isso que o texto está falando. Para você entender o versículo 6 do capítulo 4, você tem que entender todo o contexto da carta. E o contexto dessa carta, da primeira carta de Pedro, era de perseguição, de difamação, calúnias, injúrias, que os destinatários estavam sofrendo. E Pedro escreve para encorajar, para motivar, para eles permanecerem firmes, não retrocederem, não voltarem atrás, porque Deus estava vendo tudo aquilo. E assim como Cristo venceu as difamações, as aflições, as perseguições, os sofrimentos, eles, assim como Cristo, iriam vencer, iriam ser galardoados, recompensados com isso. Esse é o contexto aqui geral da primeira carta de Pedro. E é interessante também, outra coisa importante que você tem que entender: texto sem contexto vira pretexto para a heresia. E o contexto que Pedro vai tratar de maneira específica, coesa, consistente sobre a perseguição ou as perseguições que os crentes aqui, os destinatários da sua carta, estavam sofrendo, Pedro vai tratar de maneira mais precisa a partir do capítulo 3, que começa no versículo 13 e vai até o capítulo 4, versículo 11. Essa perícope longa, capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11, nós podemos denominá-la, chamá-la com a seguinte temática, dar o seguinte tema a essa perícope: sofrendo injustamente pelo nome de Cristo. Sofrendo injustamente pelo nome de Cristo. Capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. Essa é a perícope geral. Olha só. Então você começa a ler lá do capítulo 3, do versículo 13 até o capítulo 4, versículo 11. E nessa perícope grande, você tem algumas subdivisões. A primeira subdivisão é os versículos 13 a 17 do capítulo 3, aonde Pedro aborda o seguinte tema: sofrendo por fazer o bem. Depois você tem os versículos 18 a 22 do capítulo 3, aonde Pedro aborda a seguinte temática: a vitória de Cristo sobre o sofrimento injusto. E a temática que está, o tema, da pergunta, que é o capítulo 4, versículos de 1 a 6. Essa é a terceira subdivisão. Capítulo 4, versículos de 1 a 6, aonde Pedro aborda a seguinte temática: vivendo a vitória de Cristo em um mundo incrédulo. Vivendo a vitória de Cristo em um mundo incrédulo. E esse capítulo aqui, os versículos de 1 a 6 do capítulo 4, nós iremos, ou você pode trabalhar 3 subdivisões. A primeira subdivisão é
Estejam prontos para sofrer, não para pecar. Versículos 1 e 2. Depois, a segunda subdivisão é os versículos 3 e 4, suportando maus tratos da parte dos incrédulos. E os versículos 5 e 6, Pedro vai falar sobre o alcance universal do juízo de Deus. O alcance universal do juízo de Deus. Deus irá julgar vivos e mortos. Os mortos não escaparão do juízo de Deus. Todos terão que comparecer perante o seu tribunal. E ele irá julgar. Então, é preciso nós fazermos aqui, contextualizar, para você entender o versículo 6. E agora, estamos prontos, depois de entender toda essa perícope e as suas subdivisões, a responder a pergunta. A responder essa importante pergunta. Que é interessante também que os pagãos que zombavam dos cristãos, que caluniavam, difamavam os cristãos, eles falavam: vocês pregam o evangelho, vocês falam de Cristo aí, mas vocês estão sofrendo, vocês passam por necessidades, vocês morrem. Assim como nós morremos, vocês também morrem. Então, para que ser crente? Para que aceitar esse tal de Jesus que vocês pregam? Se vocês sofrem calamidades e morrem também. Aí, Pedro responde, justamente está respondendo esses ímpios, esses pagãos que estavam maltratando, perseguindo, caluniando, difamando os cristãos. É interessante que eu vou ler dos versículos 3 a 6 e já vou dar a resposta. Olha só os versículos 3 a 6 do capítulo 4, a primeira carta de Pedro. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, dos pagãos, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Pedro está falando assim: vocês que agora são crentes, são salvos, redimidos, já pecaram demais no passado. Fizeram muita coisa errada, então basta, né? Chega, né? Vocês querem voltar para essas práticas? Pelo amor de Deus. Vocês foram redimidos, foram salvos. Não deixe eles persuadirem vocês, os pagãos. Não retornem. Mantenham firme a sua posição, a sua fé. Versículo 4. Por isso, os pagãos, os ímpios, falam mal de vocês e estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão, de pecado que eles praticam. Versículo 5. E eles, os pagãos, os idólatras, os prostitutos, os libertinos, e eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, a saber, Cristo. Versículo 6. Pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. E aqui eu gostaria de citar a resposta maravilhosa sobre esse texto de Wayne Grudem, no seu comentário da primeira carta de Pedro. O versículo 5, ele comenta assim, olha que comentário magistral, coeso, preciso, consistente e direto. Ele fala assim, comentando o versículo 5, porque o versículo 5, gente, faz o link com o versículo 6. Você não pode desassociá-lo, né? No entanto, os incrédulos não podem escapar. O versículo 5 está falando dos incrédulos, do julgamento em relação aos incrédulos. Os incrédulos não podem escapar tão facilmente da responsabilidade por seus atos, pois um dia Deus julgará e os declarará responsáveis. Terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. A expressão aqui que Pedro usa no versículo 5, prestar contas, é usada para designar a responsabilidade do ser humano diante de um empregado, ou do empregador, de patrão, ou de autoridades governamentais. E também a responsabilidade dos homens diante de Deus, no juízo final.
O fato de que Deus está pronto para julgar sugere a possibilidade de que o juízo aconteça de repente e sem aviso. Não apenas os vivos que serão julgados, mas também os mortos. Declaração que deixa claramente subentendido que a morte não dará, olha só, não dará a ninguém condições de escapar do juízo que há de vir, do juízo vindouro. Mas que naquele dia, o dia do juízo, todos estarão conscientes diante de Deus. Os ímpios, está lá no capítulo 20 de Apocalipse, eles serão ressuscitados, julgados, condenados e lançados aonde? No lago de fogo, que é a perdição eterna. Então ninguém pode escapar do juízo de Deus. Então Pedro está falando, olha, vocês estão sofrendo perseguições, calúnias, difamações. Eles, os pagãos ímpios, estão zombando de vocês. Mas fiquem tranquilos, que Deus reservou para eles um dia da prestação de contas. Eles irão prestar contas. E no juízo de Deus, no tribunal de Deus, eles não poderão ser sarcásticos. Eles não poderão zombar. Eles não poderão caluniar. Eles não poderão difamar. Porque vocês que agora sofrem estarão lá ao lado de Cristo também para julgá-los. Então, os papéis irão se inverter. Eles terão que prestar contas. Então, o versículo 5 faz menção ao alcance, versículo 5 e 6, ao alcance universal do juízo de Deus em relação, o versículo 5 aborda isso, né, como eu falei, aos pagãos. Ninguém vai poder escapar. Eles estarão lá. E o versículo 6, tá? Que para salvá-los do juízo eterno, o evangelho foi pregado a cristãos que morreram. Esse é o tema que nós podemos colocar no versículo 6. Para salvá-los do juízo eterno, vindouro, o evangelho foi pregado a cristãos que morreram. E o N. Gruden comenta assim, o versículo 6. Aliás, Pedro começa neste ponto a falar do destino dos crentes que já haviam morrido. Seus leitores podem estar imaginando que benefícios há para os cristãos que estavam mortos. Essa situação podia ser ou estar relacionada a alguns que haviam morrido como consequência direta da perseguição. Mas o texto não nos permite limitar a aplicação a isso. Ele simplesmente fala sobre os mortos. Ele diz, pois é por isso que o evangelho foi pregado, anunciado também aos mortos. A palavra isso reporta ao assunto do trecho anterior, o versículo 5, que trata sobre o juízo final. Em outras palavras, era por causa do juízo final vindouro que o evangelho foi pregado até mesmo àqueles que creram em Cristo e depois morreram. Dessa maneira, os mortos significam, no versículo 6, aqueles que agora estão mortos. Mas no momento em que Pedro estava escrevendo, repetindo, dessa maneira, os mortos significa aqueles que agora estão mortos, no momento em que Pedro estava escrevendo a sua carta. Embora, quando o evangelho lhes foi pregado, anunciado, ainda estivessem vivos. Então, o versículo 6 aqui, né, veja como é fácil compreender, né? Depois de você entender todo o contexto, a perícope, aborda isso. Quando o evangelho foi pregado, anunciado a eles, eles estavam vivos. Aqui há crentes que creram em Cristo Jesus. Creram em Cristo Jesus. Eles estavam vivos. Mas na ocasião que Pedro estava escrevendo a carta, eles já haviam falecido, já haviam morrido, já haviam partido para a eternidade. Então, a expressão aqui no versículo 6, o evangelho pregado,
ou foi pregado aos mortos, se refere aos crentes que já morreram, já faleceram, mas em vida aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, selando a sua redenção, a sua salvação eterna. É isso que o texto está falando. Essa é a resposta coesa, consistente com o contexto e com o texto em questão. Então está aqui, primo, respondido a sua pergunta. E se você que vai assistir também esse vídeo gostar da resposta, ou se você gostou da resposta, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. Até os próximos vídeos, querendo Deus.